pra ver como é que tá a bagaça aí. É, testando. Cara, olha a Manu bem atrás. Ah, é ótimo. Nossa, acabou de chegar uma pergunta. Dá uma olhada no Facebook como é que tá. Você quer que eu passe a pergunta? Aqui no Facebook não entrou ninguém. Galera, só mais um pouquinho, estou iniciando aqui agora o Facebook, a gente vai começar a transmissão de hoje, a gente vai falar sobre tipos de cevada. Podem fazer pergunta de malte também, o que vocês quiserem, a gente vai falar sobre tipos de cevada, podemos falar um pouco sobre malte também hoje. Boa noite, pessoal. Acabei de chegar de Uberlândia, a gente estava lá fazendo o nosso julgamento. Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês aí porque que a gente demorou para fazer o julgamento. Para anunciar o julgamento, era para ter anunciado no sábado à noite. A gente começou a fazer eventos no sábado, 8 horas da manhã. E aí foi uma sequência, começamos o congresso às 8 horas da manhã, depois passamos para o almoço com o Rossi, e aí depois fizemos o julgamento das cervejas que estavam lá no festival. E foram 3 eventos, um na sequência do outro, que o último era para ter terminado 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, foi terminar mais de 8. E aí na hora que eu vi, a gente acabou perdendo tempo para fazer a divulgação. Para fazer a divulgação do resultado do concurso. Acabamos fazendo no domingo. Então atrasamos um pouquinho. O Facebook não tá aparecendo. Me ajuda aqui então. Bom, eu vi que tem até gente aqui que participou. Carlos Gualberto tá aqui. Parabéns, cara. Você ganhou lá medalha, subiu lá no palco com a gente. Que bacana, que bacana. Então sintam-se convidados todos ao próximo concurso, que o julgamento vai ser meio final de maio, começo de junho. Vai ser estilo livre também, a gente sempre faz estilo livre. E vou acertar aqui o Facebook, tá. Bom, estamos ao vivo aqui no Facebook e no Instagram. Bom, vamos lá, galera. A ideia de hoje é a gente falar sobre tipos de cevada. Eu vi que a Laísa está aqui também no Instagram. Laísa, esse é para você, que você postou para mim uma mensagem perguntando sobre quando usar a cevada 2 fileiras, quando usar a cevada 6 fileiras, né? Então a ideia de fazer essa live é falar sobre tipos de cevada. A gente vai falar então quais são os tipos de cevada, qual que é a diferença em cada uma delas e quando que a gente usa em cada um dos tipos de malte, né? O que interfere a cevada no processo de malteação. Não dá para falar numa live, né, de 30 minutos sobre malteação, é um processo complexo, né? Ele é muito completo e demoraria muito tempo falar de malteação. Mas vamos falar então sobre tipos de cevada. Queria explicar para vocês sobre cevadas 2 fileiras e as 6 fileiras. Qual que é a diferença? A cevada, eu queria nas lives conseguir... Talvez eu vou começar a imprimir folhas para mostrar para vocês desenhos. Eu acho que fica até mais fácil. Nas próximas lives eu vou fazer isso, mas eu vou tentar exemplificar dessa vez
o que é uma cevada duas fileiras, o que é uma cevada seis fileiras. A cevada duas fileiras é exatamente aquilo que a gente conhece. Lembra aqueles grãozinhos que você vê na internet ou até no logo dos cervejeiros? Que vem duas fileiras, né, de grãos que eles vêm a 180 graus um do outro, né, a 180 graus, e no meio tem uma haste. É um cabinho, né, aquele cabinho. A gente chama de haste, e aí vem duas fileiras de grão crescendo, né, do lado do outro. Então é a foto clássica que a gente conhece de grãos, tá? É a foto clássica. Então o malte duas fileiras, ele é porque ele tem duas fileiras de grãos presos na haste. Seis fileiras, imagine então seis, né? Seis fileirinhas de grãos crescendo, né? Então em cada andar a gente tem seis grãozinhos de cevada, tá? Então, na hora que você colhe do campo, os seis fileiras ele tem uma massa maior de grãos, né? Então o rendimento para o agricultor, rendimento por hectare para esse agricultor de cevada seis fileiras, ele é bem maior, né? Se produz muito mais cevada, porque se você pegar um galinho de duas fileiras e outro de seis, o de seis tem muito mais grãos, tá? Por volta de 40% a 50%, não lembro o número de cor, mas é uma quantidade razoável. Aí vem qual que é a diferença entre os dois. Seis fileiras, os grãos eles ficam muito juntinhos. E por conta do espaço, né? Tem gente que fala que é por espaço, tem gente que fala que é por recurso que a planta tem no solo, né? Então uma planta de cevada seis fileiras consome muito mais recurso do solo. Eu não sou um especialista em cevada, mas essas são as duas teorias que eu já ouvi falar. Por falta de recursos ou espaço, os grãos da cevada seis fileiras acaba sendo um pouquinho menor. Tá? Do que o de duas fileiras, tá? Então essa é a grande diferença, a principal diferença. A cevada seis fileiras tem os grãos um pouquinho menor. Daí vem as características. Sendo um pouco menor, o que muda no grão? Sendo um pouco menor, a gente precisa entender o seguinte. Sendo menor, na hora que você diminui o tamanho de um objeto, né? Na hora que você diminui o tamanho de um objeto, você diminui mais o volume, ou seja, a parte interna, do que a área externa, proporcionalmente, estou falando, tá? Proporcionalmente. Então, um grão de cevada maior, na hora que você reduz ele, se ele for um pouquinho menor, a área externa é um pouquinho maior, tá? Com isso, a gente vê que tem algumas características que estão ligadas à casca. O que eu quero dizer para vocês é que a cevada seis fileiras tem uma casca, tem uma quantidade de cascas maior do que a cevada duas fileiras. Então, sendo assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é beta-glucano. Vamos falar primeiro do beta-glucano. O beta-glucano ele é um derivado da celulose que está ligado na casca, né? E se eu tenho mais casca na cevada seis fileiras, eu tenho mais beta-glucano na cevada seis fileiras do que na cevada duas fileiras. O que interfere o beta-glucano? O beta-glucano ele é aquele composto que vai aumentar a viscosidade do meu mosto ou da minha cerveja pronta, né? Aumentando a viscosidade, eu vou ter problema na hora de clarificação. Clarificação ou filtração? Tem muita gente que chama de filtração. É o momento em que eu retiro o bagaço do meu mosto para poder ferver, né? A gente chama de clarificação. Na clarificação, a gente vai ter uma piora
do fluxo, por conta do aumento da viscosidade do grão 6 fileiras. Quem entrou agora, a gente está falando sobre diferença entre cevada 6 fileiras e 2 fileiras. Então o 6 fileiras ele tem mais casca. Por ter mais casca, ele tem mais beta-glucano, que ele é mais associado à casca. Tendo então mais beta-glucano, a cevada 6 fileiras, se você usa algum malte com esse tipo de cevada, seria interessante você fazer uma parada de beta-glucano a 45 graus durante a sua mosturação. Então, tendo mais beta-glucano, vai lá, faz uma parada a 45 graus por 10 minutos, 15 minutos, coisa pouca, tá? Outra coisa que a gente tem que falar é que a cevada 6 fileiras, ela tem essa parte estrutural maior, né? Então, tem mais cascas do que a cevada 2 fileiras. E com isso, ela acaba tendo 20% a mais de proteínas. A cevada 2 fileiras tem por volta de 10,5% de proteínas. A cevada 6 fileiras tem de 11,5% a 12% de proteínas. Qual que é a função da proteína na nossa cerveja, na produção de cerveja? É retenção de espuma, né? Retenção de espuma é a velocidade em que a espuma cai. A formação de espuma, a quantidade de espuma que forma na hora que eu sirvo a cerveja, depende da quantidade de CO2 que tem dissolvido. E a velocidade com que a espuma cai depende da quantidade de proteína. Eu tendo um malte mais proteico, então, como são os maltes que usam cevada 6 fileiras, eu vou ter uma cerveja com uma retenção de espuma melhor. Um outro fator é o seguinte: se eu tenho um grão 6 fileiras que é maior, o grão 2 fileiras ele é maior, o grão 6 fileiras ele é menor. O volume da casca da cevada 6 fileiras é maior. Se eu tenho mais casca no 6 fileiras, eu tenho menos endosperma, que é o que fica dentro da casca, né? Que fica dentro do grão. Se eu tenho menos endosperma, eu tenho menos amido. O que eu extraio basicamente do meu malte é amido. Proteína também, né? Um monte de outras coisas, mas reduzindo toda a parte farinhosa do grão, né? A parte branca do malte, eu vou reduzir a eficiência. Então, todos os maltes que usam de grãos de cevada 6 fileiras têm uma eficiência menor. O quanto? Por volta de 2%. Não muito mais do que isso, tá? Então, o malte Pilsen, por exemplo. O malte Pilsen ele tem aí por volta de 82%. Se for 2 fileiras. Se for 6 fileiras, vai cair para 80% de eficiência. Então, a eficiência do malte 6 fileiras é um pouco menor. Eu falei o terceiro fator, vamos recapitular comigo. Então, o primeiro deles é a quantidade de beta-glucano. 6 fileiras tem mais beta-glucano. O 6 fileiras ele tem mais proteínas. O 6 fileiras tem um rendimento menor. Tudo isso é relativo à quantidade de casca, né? O 6 fileiras tem um volume de casca maior. Quarto, talvez um dos mais importantes ou não, né? Mas tem muita gente que precisa de um malte mais enzimático para fazer algumas cervejas. E as enzimas do nosso malte são geradas na casca, na camada mais interna da casca da cevada, chamada de camada de aleurona,
ou aleron layer para os mais íntimos, né? Então é na camada de aleurona, que é uma camada interna da casca, a camada mais interna da casca, aonde são geradas todas as enzimas. As cevadas 6-fileiras, então, vão produzir maltes mais enzimáticos, né? Então essa é a quarta. Primeira, beta-glucano, 6-fileiras tem mais. Proteínas, 6-fileiras tem mais. Eficiência, os 6-fileiras tem menos. O último, que foi enzimas, os 6-fileiras tem mais enzimas do que os outros. Então, essas são as 4 principais diferenças, pelo menos as que eu consigo elencar e é que eu já vi por aí, são basicamente essas as diferenças, tá? E quando que eu uso isso? Quando que eu uso? Qual a vantagem e desvantagem disso? Beta-glucano, primeiro, vantagem nenhuma, né? Ter mais beta-glucano no meu malte. Eu tenho uma desvantagem com beta-glucano. Eu vou ter uma viscosidade maior no mosto e aí eu vou ter que fazer uma parada a 45 graus da minha mostura para poder quebrar o beta-glucano. Beta-glucano é desvantagem. Proteína, mais proteína numa cevada 6-fileiras, pode ser uma vantagem se eu quero retenção de espuma, né? Eu vou ter uma espuma mais consistente. Porém, se eu estou fazendo uma Pilsen, eu vou filtrar ela, eu quero uma cerveja bem limpa, muita proteína, vai me dar trabalho para decantar essa proteína também. Eu vou ter que usar de algumas outras artifícios, como sílica gel. Sílica gel se adere à proteína e faz decantar essa proteína no tanque fermentador para que eu reduza a turbidez da minha Pilsen, né? Então, ter mais proteína, para o nosso caso da cerveja artesanal, é geralmente uma vantagem. Mas para quem faz uma cerveja Pilsen comercial e precisa ter uma cerveja limpa, é uma desvantagem. Eficiência. Ter menos eficiência, ter menos amido, é sempre uma desvantagem, né? Eu perco 2%, tudo bem, aceitável. Mas a eficiência, então, é uma desvantagem. O quarto, que seria a quantidade de enzimas. Eu acho que em todos os casos é vantagem. Vocês já viram ou ouviram falar de um malte chamado diastático? O malte diastático é um malte que tem mais enzimas do que um malte normal. E qual que é a aplicação? Qual que é a cevada que eles vão usar para fazer um malte diastático? Vai ser a própria 6-fileiras, né? O outro malte que tem uma quantidade boa de enzimas é o malte de trigo. O malte de trigo ele tem um poder enzimático muito alto, equivalente ao malte diastático, que é equivalente também a um Pilsen 6-fileiras, a um Pale Ale 6-fileiras, tá? Então, o malte diastático ou cevada 6-fileiras é basicamente a mesma coisa. Eu vou usar uma cevada 6-fileiras para fazer um malte diastático. Proteínas. As proteínas, ter mais proteínas, como no malte 6-fileiras, pode ser também usado para que eu gere melanoidinas. Melanoidinas são substâncias que estão no malte caramelizado. As melanoidinas são geradas por açúcar mais proteína, mais aminoácido, açúcar e aminoácido na presença de fogo. Daí eles formam a melanoidina. A melanoidina ela é formada tanto na tua fervura, na fervura do teu mosto, quanto ela é formada no momento da torra do malte. Então, na hora que eu vou fazer um malte melanoidina,
Vocês já ouviram falar nesse malte, pelo amor de Deus. O malte melanoidina não é o único malte que tem as substâncias melanoidinas, mas talvez seja o que tenha substâncias melanoidinas em maior intensidade. No malte melanoidina faz sentido, né, a gente usar um malte 6 fileiras, porque daí durante a produção desse malte eu vou quebrar a proteína em aminoácido. Para no momento da torra desse malte eu conseguir ter as melanoidinas. Mas não é só o malte melanoidina que tem melanoidinas. Dos malte base, por exemplo, o Munique é um malte que tem melanoidinas. Melanoidinas são substâncias que remetem a uma cremosidade. Diferente do caramelo, né? Substâncias caramelizadas que a gente tem no malte, que dá um sabor de caramelo, é aquele doçor intenso, né? É um doce bem forte, bem intenso. A melanoidina dá um doçor com uma certa cremosidade. Mesma cremosidade que a gente vê no Munique, que é o malte base, né? A melanoidina também tem essa cremosidade. Outros maltes que têm um pouco de melanoidina, por exemplo, o malte Abbey, que é um malte belga, também tem uma certa cremosidade. O malte Cara Amber ou Aromatic é um malte que tem uma certa cremosidade também. E tendo essa cremosidade, tem melanoidinas. Tem melanoidinas é feito com uma cevada que tem mais proteína, que é uma cevada 6 fileiras. Bom, entre outros, a gente pode perceber que os maltes belga, pega qualquer malte da Castle Malt, por exemplo, Castle Malt, Gingemans, Swan, são todos maltes com uma pegada belga. É muito melhor usar eles para fazer qualquer cerveja da escola belga do que qualquer outro malte, do que o malte da Weirmann, por exemplo. Os maltes da Castle Malt, você sente um pouco mais de cremosidade. Por que não usar uma melanoidina, né? Por que não usar um malte 6 fileiras nesse caso, né? Para gerar essas melanoidinas. Até ouvi falar que Cara Munique usa malte 6 fileiras por conta do perfil aromático dele, para poder dar esse perfil aromático. E aí o próprio nome vem, né? O Cara Munique é o Munique caramelizado. O Munique usa cevada 6 fileiras. Então o Cara Munique é um malte que tem também cevada 6 fileiras. Entre outros, né? Entre outros. Muitos fabricantes não colocam isso pra gente, né? De uma forma muito clara. Muitos fabricantes não mostram isso de forma clara, né? Mas é mais ou menos essa a teoria. Malte torrado. O Carafa 1 ele é feito com cevada 2 fileiras. Até onde eu sei, o Carafa 1 ele é um malte Pilsen. Você pega o malte Pilsen que está pronto e aí leva ele à torra. O Carafa 3 seria o Munique levado à torra, né? Não tenho 100% de certeza disso, tá? Mas alguns alemães, né, como eu estudei na Alemanha, me falaram isso. Eu acho que tem até uma certa tem uma certa coerência tudo isso, né? Porque o Cara Munique 1, ele tem mais um café, ele é mais leve. O Cara Munique 3, ele tem um torrado mais intenso, que ele dá uma complexidade muito maior, remetendo a chocolate amargo, né? Não só o café, ele é mais complexo, traz doçor também junto, né? Então tá. A ideia dessa live era só falar sobre cevadas, tipos de cevadas, né? Tipos de cevada que a gente tem. Uma coisa que eu esqueci de falar completamente. Como é que eu acho o malte 6 fileiras? Como é que eu sei que o malte que eu estou comprando é 6 fileiras? Se vocês quiserem, já podem começar colocando as perguntas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Podem escrever nas perguntas, que aí eu vou lendo daqui a pouco, que eu já estou terminando a parte teórica já, eu vou para as perguntas. Quando você compra um Pilsen, quando você compra um malte Pilsen,
ele vem dizendo para você Pilsen 6 fileiras. Se ele vem falando para você Pilsen 6 fileiras, é porque ele é 6 fileiras. Se ele não vier falando nada, é porque ele é 2 fileiras. Tá? Não veio falando nada, é 2 fileiras. O Pale Ale também tem isso. Tá falando que é Pale Ale 6 fileiras, é porque ele é 6 fileiras. Se não tá falando nada, é porque é um Pale Ale 2 fileiras. Viena eu nunca vi discriminado 2 fileiras e 6 fileiras. Munique eu nunca vi 2 fileiras e 6 fileiras. Eu acho que todo Munique é 6 fileiras, tá? Vamos para as perguntas? Hoje a gente postou, por volta da hora do almoço, a gente fez um post falando que ia ter a live. E aí pedimos perguntas já durante o post. E aí a gente vai ler as perguntas aqui da galera. Primeiro da galera, que eu tô com uma folhinha aqui. Vamos ler primeiro as perguntas da galera que fez ali no nosso story. Meu grande amigo Vinícius Werneck está perguntando quando é indicado usar uma cevada 6 fileiras. Então, das 4 características da cevada, né? Beta-glucano, 6 fileiras? Não. Proteína? Tudo bem, quero um malte mais proteico, eu uso 6 fileiras. Eficiência dos 6 fileiras é mais baixo. Não é por isso que você vai usar os 6 fileiras. Quantidade de enzimas, que é o 4º item. Quantidade de enzimas, os 6 fileiras é maior. Então eu usaria um 6 fileiras por proteínas e quantidade de enzimas, tá? Space Beer Project. Malte base de qualidade faz diferença? Cara, e como faz? Como faz? Nas minhas aulas de elaboração de receitas eu sempre falo, você quer fazer uma lager campeã, cara? Pega um malte Pilsen alemão. O sabor dele é muito melhor, é muito superior ao malte nacional que a gente tem. Eu tô falando dos maltes de grande porte, tá? Tô falando de Agrária, tô falando de Granobril. O da Granobril, na verdade, é soufflé, né? É muito melhor, é muito melhor. Você sente nitidamente a diferença. Renata Lupulina está perguntando, os maltes escuros, maltes defumados, têm a mesma cevada que os maltes base? Aí a diferença é entre 2 fileiras e 6 fileiras. Malte escuro eu dei um exemplo, Carafa 1 é feito com malte Pilsen, cevada 2 fileiras, Carafa 3, que é mais complexo, com cevada 6 fileiras. O Caramunique, 6 fileiras, porque a base dele é o Munique, e o Munique é feito com 6 fileiras. Melanoidina, 6 fileiras também. Então, depende do sabor que o mestre malteador quer dar para o malte, né? O malte 6 fileiras ele tem mais proteínas, ele gera mais melanoidinas na hora que eu produzo o meu malte. Daí eu escolhi uma cevada 6 fileiras para que eu tenha mais melanoidinas. Melanoidinas têm um sabor mais cremoso do que o caramelo. Tem um sabor adocicado como o caramelo, mas ele é mais cremoso. E a melanoidina tem um aroma muito mais intenso do que o caramelo. Então, para essas finalidades, depende da finalidade do malte, você vai escolher uma cevada 2 ou 6 fileiras. Vinícius está perguntando, geralmente, qual a porcentagem de açúcar fermentável se consegue obter? Eu imagino que está se referindo ao malte em geral, né? O malte Pilsen 2 fileiras, você tem de 60% a 63% de açúcares fermentáveis, tá? Nesse teu malte. Você vai ter, numa cevada 6 fileiras, 2% a menos, tá? Então a quantidade de açúcares fermentáveis que eu tenho no malte varia aí de 60% a 63%.
O resto são proteínas é 10%, açúcares não fermentáveis é 15% de destrinas. Mesmo que eu fiz todas as rampas para secar a minha cerveja, eu tenho 15% de açúcares não fermentáveis. Que é aquele açúcar que são as destrinas, é o vértice do amido, que nem a beta nem a alfa-amilase quebra. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, vai no canal do YouTube da Brau, pega um vídeo chamado Brutipa, que eu falo melhor sobre açúcares não fermentáveis. Para fazer uma Brutipa, a gente precisa quebrar esses açúcares. Marcos Stefanes, tudo bem, meu caro? Meu amigo de Lages. Perguntando se eu vou falar sobre cold brew de grãos escuros ou de outras formas de escurecer o mosto sem dar a astringência. O foco não é o cold brew, né? nem essa parte de tanino, porque é mosturação. Mas como a gente tem um tempinho aqui, vamos falar. Cara, o cold brew é uma extração a frio, onde você coloca o malte em água fria para extrair só a parte torrada da casca e aí depois joga essa água na fervura. O conselho que eu dou para vocês é: não quero extrair tanino, usa o Carafa Special. Carafa Special é um malte torrado que não tem casca. Então, é um malte que não vai dar astringência, sensação de boca seca, né? Por quê? Porque quanto mais escuro for o malte, a partir de 70, 80 BC já começa a ter um pouco de astringência. Quanto mais escuro for o malte, mais tanino disponível ele tem na casca para ser arrancado na hora que eu jogar esse malte na água durante a mosturação. Então eu não quero a astringência, eu prefiro usar o Carafa Special, moer desde o começo e jogar com todos os grãos. Porque jogando desde o início, você vai ter uma eficiência melhor. Você tem outra forma, que é pegar esse malte e jogar só no mash out, só na clarificação, fazer cold brew, né? Entre outras formas. Mas é aceitável você ter um pouquinho de astringência na tua cerveja, né? Numa stout é aceitável, numa brown é aceitável, numa red ale é aceitável. Não é aceitável numa black IPA, não é aceitável numa Schwarzbier, tá? Mas aí você vai lá no BJCP e lê. Aceitável a astringência com baixa intensidade, com média, enfim. Se está falando baixa intensidade, você quer fazer essa cerveja, você tem que usar maltes torrados sem casca ou fazer outra dessas técnicas para reduzir a extração de taninos. Não é só isso, né? Mas é um bom assunto para uma live, né? Falar sobre extração de taninos na cerveja. Todo momento que a gente tem extração de tanino na cerveja. É uma boa pedida. Eu terminei as perguntas que eu tô lendo aqui, que a galera perguntou hoje à tarde, né? Quando a gente anunciou que ia fazer a live sobre tipo de cevada. Vamos ler as perguntas da galera da internet. Grande Kiara, como é que você tá? Tá em Floripa ainda? Kiara é nossa professora de produção de mosto, tava lá em Floripa dando aula. Eu vou primeiro aqui no Instagram. Grande Miziara, campeão do concurso da Brau Academy, está aqui prestigiando a nossa live. Gente importante aqui. Jonas pegou segundo lugar na concurso da Brau, também está aqui. Show de bola, galera. Show de bola. Tô procurando as perguntas aqui, tá? O Nassif Simões está perguntando se tem como falar sobre as enzimas LOX. São enzimas que quebram
Vou dar uma pincelada, tá? O assunto não é exatamente esse, mas vou dar uma pincelada. As enzimas LOX, elas quebram os lipídios em ácido graxo. E aí a oxidação dos ácidos graxos vira o aroma de papelão, que ele fica muito evidente numa Pilsen, que é uma cerveja neutra, muito leve, né? E fica bem evidente numa Pilsen. Então, a ação das lipoxigenases, né, das LOX, ela é inevitável, porque ela atua na mesma temperatura da beta-amilase, tá? Então a ação dela é inevitável. A gente não tem como evitar a quebra de lipídio em ácido graxo. Então, oxidação, cara, é um problema da cerveja não resolvido até hoje. Toda cerveja vai oxidar. É só questão de tempo, temperatura e transporte, tá? Envase também, depende da quantidade de oxigênio que você conseguiu reduzir, né? Mas até as grandes indústrias não conseguem envasar uma cerveja com uma quantidade de oxigênio tão pequena ao ponto de nunca oxidar a cerveja. A oxidação é um problema ainda. Gilmar está perguntando, muito se fala da relação água-malte na mosturação. Eu estou utilizando no Sparge, então toda a água vai na mosturação. Num sistema RINS como o da EasyBrew K60, eu tenho uma K60 também, em que existe uma panela com grãos. Eu não entendi a tua pergunta, Gilmar. Você fez uma afirmação aqui, mas qual tua pergunta? Não tem nenhuma exclamação aqui, eu não consegui entender. Qual é a relação água-malte? Se você não for fazer a lavagem, é 5,5 litros para cada quilo de malte, né? Eu tenho uma K60 e eu faço lavagem. Eu gosto de fazer lavagem. Eu sou muito tradicional mesmo e gosto de fazer a lavagem e eu uso 3,5 litros para cada quilo de malte, tá? Eu uso menos. Esse é um excelente assunto, cara, para a gente fazer uma outra live falando disso. O mínimo e o máximo de água fica entre 3 e 4, tá? Litros para cada quilo de malte. O porquê é um negócio longo de explicar, que numa próxima live eu vou falar. O Gilmar mais embaixo falando, mesmo Gilmar. E outra com água, como calcular corretamente a relação água-malte. Fica entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte. Mesmo Gilmar falando, os açúcares contidos nos maltes especiais podem ser hidrolisados pelas amilases. Se o açúcar caramelizou, ele não é hidrolisado pela amilase, né? Não sofre hidrólise, que nem você falou, e não é fermentável. O açúcar caramelizado do malte caramelo ou malte escuro, qualquer malte tem pelo menos uma pequena porcentagem de açúcar caramelizado. E ele não é fermentável, ele vai dar cor e sabor adocicado na cerveja. Vamos ver se tem mais pergunta aqui no Instagram. Paulo Rossini. Matheus, no final da live você pode comentar sobre o nível das cervejas do campeonato desse final de semana? Paulo, surpreendeu, cara. Eu tava falando até com o Ronaldo Rossi. Foi o Doug que falou isso pra mim. Ele falou que a última vez que ele tinha participado de... Porque o Doug tá famoso pra cacete, né, cara? O cara só julga WBA, World Brew Awards lá fora, ele só julga o Nacional lá em Blumenau, que acontece em março, né? E ele talvez seja o brasileiro que mais vá para campeonato fora do país. Ele falou assim, porra, faz 1 ou 2 anos que eu não julgo nenhum campeonato de caseiro. E ele falou, eu lembro que nos últimos campeonatos de caseiro que eu julguei,
a gente brigava para ver se ia subir uma cerveja. Nessa daqui ele teve que brigar para conseguir mandar apenas 2 cervejas, e a mesa dele mandou 2 cervejas, o que era para mandar um, mas estava tão boa que eles realmente mandaram 2. Cara, a gente teve uma quantidade de IPA muito grande, teve sours de excelente qualidade. A IPA é cerveja de entrada, a sour de excelente qualidade, excelente qualidade. O que eu vejo que o brasileiro ainda não conseguiu fazer bem são os estilos belgas. Dubbel, Quadruple, todos esses estilos. Witbier é fácil, tá? Tripel é difícil fazer. Então, cara, as mesas de belgas não tava tão legal. A mesa de inglesas tava mais ou menos. A campeã foi uma Imperial Stout inglesa, que tava fantástica. Miziara, porra, cara, fantástica a tua cerveja, cara. Mas inglesas em geral, tipo SB aguada, entre outras, Pale Ale inglesa, IPA inglesa. Mas de resto, cara, os outros estilos, as lagers estavam muito legais, as sours estavam muito legais. A gente tem um grande volume de fruit beer, spice beer, wood aged, alternative sugar, experimental beers, que são todas maluquice, né, que a galera faz. Então, cara, em geral o concurso o nível estava muito bom, estava muito bom. Aonde vai ser o próximo concurso? Vai ser em São Paulo, com certeza, tá? Meio de maio a meio de junho. A data é mais ou menos essa. Estilo livre. Kiara tá fazendo conexão em São Paulo já? Deve estar aqui. Eu tô em São Paulo, acabei de chegar. Faz 1h30 que eu tô em casa. Tava lá em Uberlândia. Boa viagem, Kiara. Boa viagem, Kiara. O avião tá decolando. Show de bola. Parada certa, grande Diógenes. Tava aí tomando uma breja contigo. Vamos ver agora Facebook, as perguntas. Eu vou ler só as perguntas, tá, gente? Porque tem muita gente que fala oi, tudo bem e tal. Pra não ler todas, né, porque são muitas, eu vou ler apenas as perguntas. Deixa eu voltar aqui no Facebook. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem pouca pergunta, galera. Se vocês quiserem, eu vou dar mais 1 ou 2 minutos aí para fazerem mais perguntas, mas tem algumas coisas aqui no Facebook. Então, Reginaldo, meu grande amigo, como é que tá? Cara, Munique, não, tio, carafa. Cara, não entendi o que você perguntou, cara. Não entendi. Realmente não entendi. Pergunta de novo, por favor. Leandrão, como é que tá? Pilsen 6 Rows, né? A nomenclatura quando a gente compra Pilsen 6 fileiras é 6 Rows, né? Então vem 6 RW. Laísa, você que pediu a live de hoje, show de bola. Espero ter atendido aí as expectativas. Pergunta da Laísa, maior índice proteico, melhor será a estabilidade de espuma? Com certeza. Posso misturar 6 fileiras e 2 fileiras na mesma receita? Com certeza. A galera não faz 100% 6 fileiras não, tá? Faz uma grande parte 2 fileiras e uma menor parte 6 fileiras. Por volta de, sei lá, 20%, 10 a 20, no máximo 30% de 6 fileiras. Reginaldo, Matheus, qual a porcentagem máxima
de malte melano em uma receita. Reginaldo, eu te diria o seguinte, não usa menos do que 5, 6%, porque daí não aparece nada. A partir de 7% é um nível baixo, o intermediário por volta de 9, 10%, e o máximo, cara, eu te diria que seria uns 15%. Mais do que isso, a cerveja vai ficar talvez muito doce. Você tem dois tipos de melanoidina, né? O melanoidina mais claro e o melanoidina mais escuro. O mais claro você até pode usar, acho que até uns 40%. Eu nunca usei, tá? Mas eu pressuponho que ele sendo mais claro, ele não vai deixar cerveja enjoativa. Se você usar 40% do melanoidina escuro, ele com certeza vai deixar a cerveja enjoativa. Facebook acabou. Vamos ver se tem mais perguntas no Instagram. Vander Ramos. Boa noite. Já comentou de como o caseiro pode armazenar os maltes adequadamente? Não, eu não falei. Na verdade, a ideia era falar sobre tipos de cevada, 2 e 6 fileiras. Mas tudo bem. Fica como aí a última pergunta, se alguém tiver mais alguma. Eu falei, acho que em outras lives, tenho certeza. Se você armazenar o teu malte abaixo de 10 graus Celsius, a validade do teu malte é indeterminada. Porque abaixo disso, você não tem degradação de nenhum fungo e nem eclosão de caruncho, tá? Aí, na hora que você vai armazenar, quais são os dois principais problemas? Primeiro vai ser o caruncho. Todo malte tem caruncho, tá? Todo malte tem caruncho. Só que ele vem em forma de ovo. É o calor que vai fazer com que ele ecloda. Pum! E aí ele começa a comer teu malte. E a reduzir a quantidade de malte que você tem. Reduz 5 a 10% às vezes. O outro grande problema é umidade. Pegou a umidade, o malte vai começar a absorver a umidade e aí vai criar fungo, bolor dentro do teu malte. Às vezes você abre o saco de malte, tem umas pedronas assim, verde, escura, onde você tem o malte ali todo cheio de fungo, né? Pelo amor de Deus, não usa isso. Não usa essa parte toda que tem fungo. Eu te diria até o saco. Porque você tem toxinas ali, Nivea, Dom, Zea, cara, uns nomes escabrosos que eu não vou lembrar de cabeça. Minha especialidade maior também não é malte. Mas você tem toxinas que fazem mal. Se fizer a cerveja com esse malte fungo, né, com fungo, você vai matar o fungo, mas a toxina você não quebra. E isso ataca o sistema nervoso central, tá? Não sei se tem casos de pessoas que morreram por conta disso, mas que foram para o hospital tem, com certeza, tá? Então o malte ele tem que ficar numa temperatura amena e longe de umidade. Vamos ver se tem mais perguntas. Vander Ramos está perguntando qual a vantagem de se usar o de 6 fileiras. O de 6 fileiras a gente falou de quatro fatores que diferem o de 2 fileiras e de 6 fileiras. O de 6 fileiras, o que é bom, ele tem mais proteína e ele tem mais enzimas. 6 fileiras tem menos eficiência e os 6 fileiras tem mais beta-glucano, que é ruim. Então é proteína que é melhor e enzimas. Se você perdeu o começo desse vídeo, eles ficam sempre no YouTube. Vai no YouTube da Brau Academy. Você vai ver lá no detalhe, tá? Gui Beer Cervejas Artesanais. Fala, Matheus, gostei muito do congresso. Ô, meu caro, tudo bom, Guilherme? Beleza? E ainda mais do almoço harmonizado aqui em Uberlândia, que a gente estava
Quem não sabe, a gente estava lá em Uberlândia fazendo um congresso técnico e um almoço com o Ronaldo Rossi. O nível do concurso, eu acabei de falar agora há pouco. Cara, foi muito alto, foi muito legal. Foi muito legal. O concurso passado que a gente fez em maio já estava com um nível muito alto. Eu acho que nesse subiu um pouquinho também, tá? Por quê? Porque, cara, o mercado está amadurecendo. O mercado está amadurecendo e está ficando cada vez mais competitivo. Eu lembro dos primeiros concursos, primeiro e segundo concurso. Tinha muita cerveja assim, cara, que não dava para terminar o copo. Tipo aquela cerveja que você tomava e falava assim, meu, não dá para terminar o copo de tão ruim que ela tá. Mas tem melhorado muito, tem melhorado muito. Parabéns, cervejeiros, viu? Eu não julgo, né? Eu sou organizador, eu fico ali em cima só para ajudar e experimentar as cervejas, né? Galera, vamos terminar por aqui, terminamos o assunto, terminamos as perguntas, não tem mais perguntas aqui. Quem perdeu qualquer parte disso, vai no YouTube da Brau Academy, que amanhã esse vídeo tá lá. Quem tiver interesse nos nossos cursos, dá uma olhada nos cursos de tecnologia cervejeira que a gente tem lá no nosso site, brauacademy.com.br. A gente logo vai lançar mais cursos aí. Até o meio de novembro a gente vai lançar a agenda de cursos para o próximo semestre, tá? Primeiro semestre do ano que vem. Valeu, galera. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Quem quiser sugerir o tema aí, fica à vontade. Um abraço.